Hello, hello, hello! Como vocês estão, meus amores? Sejam bem-vindos ao canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Deixa seu like, comentário, compartilha, hype o vídeo e cogite a possibilidade de se tornar membro do canal e ajudar este projeto tão bonito, tão gostoso, que é feito com muito amor para vocês. E vamos ver, através de um oráculo, quais são as energias. Hoje vamos falar de trabalho, vamos falar de amor, vamos falar de espiritualidade, de sinais, o que precisamos entender, ver e crer exatamente agora. Uma mensagem através do oráculo. E começamos com o estar. Talvez até mesmo parado, talvez até mesmo não fazermos movimentos arriscados ou brutos, talvez estejamos falando de um acalmar o coração, de ficarmos um pouquinho mais quieto. Meditativo? Interessante. Mas vamos ver através do tarô, dos oráculos dos arcanos maiores. Vamos ver quais são as mensagens, o que precisamos saber, o porquê estar quieto, o porquê ficar quieto. Começamos com a carta Louco, do lado luz, maravilhoso, quer sair? E temos o Imperador, do lado luz. Este arcano tem o lado luz e o lado sombra. Neste caso, temos a carta O Mundo, do lado sombra. Ok. Já que neste momento estamos adentrando a um portal, onde podemos analisar, observar e atuar, podemos expandir, crescer, até mesmo percorrer por caminhos que nunca fomos. Esta carta fala muito de um GPS, de uma espiritualidade, de um se permitir, de se jogar, de acreditar, de confiar. E como vemos, o Imperador do lado luz mostra que você pode liderar, que você pode, de repente, bancar a sua decisão. O que me estranha é esta carta, O Mundo do lado sombra. É como se você não quisesse adentrar a este portal. É como se você estivesse desconfiado, esperando mais certezas, ou esperando alguém para atravessar com você. Então, conclusão para esta primeira etapa. Você até pode não ver claramente o caminho inteiro. É como se você estivesse animado, disposto, mas ainda assim, com dúvidas, ou com medo, ou até mesmo com apego, e por isso você não quer adentrar neste mundo. A carta O Mundo do lado sombra é quando você recusa as oportunidades e depois reclama que nada mudou. Mas é importante refletir, mas também é importante esta transformação do próximo passo, do que fazer, ou de perceber uma estrela cadente aparecendo, passando, talvez um momento épico esteja acontecendo e você nem está sabendo. Cuidado para não ficar também tão preso às suas coisas, aos seus pensamentos, ou até mesmo às suas dificuldades. Olhando para fora, pode ser que você também tenha referências e inspirações para depois olhar para dentro e se transformar. Então, você pode não estar vendo claramente o caminho inteiro, mas está sentindo uma força interna dizendo: chegou a hora de parar de carregar um peso que não é seu. Talvez uma energia de revelação, coisas internas ficando impossíveis de ser escondidas de si mesmo. Eu acredito que este ficar quieto é justamente para perceber, para escutar o barulho da sua alma para você se transformar. E a gente fala muito de transformação aqui, gente. Mas 2026 está nos pedindo uma transformação, uma elevação da alma, de um começo diferente. E de repente, este é o momento de você chegar a esta conclusão. É quando você percebe que uma verdade estava guardada, quando uma intuição vira certeza, quando um padrão emocional finalmente se revela. Pode ser que você descubra coisas. Vamos ver mais sobre este mundo, por que ele veio do lado sombra, por que você está em dúvida, por que você não tem a certeza de entrar, de se jogar, de se permitir. Temos a carta 6 de Paus, que fala de fama, sucesso, ascensão, visibilidade,
Tanto na luz quanto na sombra, temos vários cancerianos passando vergonha, temos vários cancerianos se dando muito bem. E eu sempre fico de olho em todos os cancerianos, bons, ruins, todos, para ter uma referência e perceber como a astrologia realmente funciona. E aqui temos a Rainha de Fogo com este louco. Rainha de Fogo, que atravessa fronteiras, que fala à distância, que trabalha, que chama atenção à distância. Temos a carta A Força, que demonstra esta força à distância. Mais uma carta. E o 8 de espadas com a carta O Mundo. Falei que existe um medo, um bloqueio, algo que nem existe. Em cima do deck ficamos com a sacerdotisa. Então, claramente, vocês estão desconfiados. Existe aqui uma intuição, existe aqui um olhar de desconfiança em relação a este portal, em relação a alguém. O 8 de espadas fala muito de uma prisão mental, de um medo, de um achismo, de achar que é difícil só porque alguém falou, só porque você viu de fora, mas na pele, até mesmo se você já passou por isto. Este momento é diferente. E como você pode ser diferente aqui? Caso você esteja desconfiando de alguém, vamos supor que há dias você está sentindo um incômodo com alguém, mas você não sabe explicar o que é, o porquê é. Aí, do nada, você recebe uma frase, um sonho, um insight, e tudo se encaixa. E você não fica com raiva, chateado, chateada. Você fica lúcido. A espiritualidade te entrega um pedaço deste quebra-cabeça e você agora pensa. Entendi. Agora sim faz sentido. Era isto que eu precisava ver. Aqui estamos falando do terceiro olho. Do olho que tudo vê. Do nosso chakra. Então isto pode vir através de sonho, de um arrepio, de uma mudança de comportamento de alguém. Ou aquela sensação de, chega, cansei de ser forte no lugar errado. Então também tem um perceber que você poderia estar muito melhor do que você está. E só não está por conta de um medo, de um bloqueio ou de um achismo. Ou, por que não, devido à permissão que você deu para alguém, né? E aqui temos as coisas se partindo. Esta clareza trazendo uma mudança, reforma, desconstrução, até para que construa algo melhor, mais sólido, mais atual. Então tem aqui uma desconstrução para que você atravesse este mundo, para que você aceite esta visibilidade ou oportunidades, para que você resolva sair deste estado meditativo para a realidade, para arquitetar a sua vida. E aqui não existe um arrependimento de uma escolha, porque estamos falando da força e da Rainha de Fogo. Estamos falando de uma energia vital, de uma conexão a longa distância. Olha como está forte, energeticamente, para você. Então, este imperador, energia de Áries, este louco, energia de início, atitude, coragem. É importante equilibrar esta maturidade, mas com esta jovialidade. Trazer referências, reformar a casa, perceber o que está cafona, no sentido mais profundo da vida, o que está ultrapassado na sua mente. Mas enfim, vamos falar mais um pouquinho sobre outros tópicos, o que precisamos saber exatamente agora. Para o trabalho. Qual o recado para o trabalho, para as finanças, que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho, hype o vídeo. Vamos tentar em 2026 chegarmos a 60 mil inscritos. O que precisamos saber exatamente agora? Sobre trabalho,
e finanças. Temos a carta, o se permitir a um banho, a uma terapia. E quem está fazendo o Mapa Espiritual 2026 está recebendo várias dicas de banhos, limpezas dentro de casa para abrir caminhos. Aqui estamos falando de um se permitir a um dia de spa. Acender uma vela, incenso, limpar a alma, limpar a mente, descansar. Estamos falando de trabalho e finanças. Talvez você esteja bem, podendo usufruir do que você já ganhou. Talvez neste exato momento você esteja desfrutando do que você ganhou. Mas também, por que não, dar esta abstraída, relaxada, para voltar com tudo. Ou até mesmo para abrir um portal de insights, criatividades, neste exato momento. Temos a carta o Papa, o grande comunicador, neste caso do lado sombra. Temos a carta o Diabo, neste caso do lado luz, ou seja, né? Ou seja, temos aqui o lado sombra e temos aqui o lado luz. O que precisamos saber? A temperança também do lado luz. Em cima do deck ficamos com a carta Os Enamorados do lado luz, que fala de caminhos, escolhas, decisões. Ok, o que eu vejo aqui para o trabalho? A princípio, com o Papa do lado sombra, vamos melhorar esta comunicação, estes acordos, estes apertar as mãos, o que você se compromete. Cuidado para não se comprometer demais, tá? Prometendo tudo e de repente não se sentindo pronto para entregar. Aqui fala que você precisa de mais descanso do que atividades. Então cuidado com o que você promete. Mas no geral, seria talvez aquele momento em que você perceba que estava se podando para caber num lugar que não te respeita. Lembra que eu falei de acordos, contratos? O Papa fala do apertar as mãos. Eu quero isto, ou eu vou fazer isto. E às vezes você percebe isto através de uma conversa, de uma pausa, ou talvez até mesmo de um jeito que você se sente quando chega no ambiente. E tem uma energia aqui de que eu posso mais, eu mereço mais. Para o trabalho e para o dinheiro, a carta o Diabo, que é energia capricorniana, nosso oposto complementar, é perfeito, porque aqui estamos falando de trabalho, de foco no trabalho. Mas também estamos falando de ambição. E talvez para encontrarmos este equilíbrio, é preciso esta ambição. Porque é esta ambição que vai te tirar de um lugar que você não consegue crescer, não consegue ganhar, não consegue, enfim, se destacar. Então o seu pensamento, a sua energia pode mudar completamente. E você passa a se posicionar de uma forma diferente. É quando você muda a sua postura e de repente é assim que o caminho se abre, que as oportunidades aparecem. Então tem um posicionamento completamente diferente que te mostra um norte. Aqui eu vejo um norte para o trabalho, para as finanças. Descanse um pouco para você ativar a sua criatividade, fazer algo diferente, porque tem que ser essa coisa diferente mesmo. Alguns podem continuar fazendo o que faziam, mas tem que ter uma roupagem diferente. 3 de ouros, trabalho em equipe. 2 de espadas, dúvidas, decisões, opções. Tanto por isso que é preciso esse banho, este spa, porque tanto trabalhando em equipe, como escolhendo um novo caminho, você precisa estar bem com você, porque esta resposta vem da alma, não é só racional. Temos a carta Estrela com o Papa, então existe aqui uma cura, um rever este acordo para quem precisa quebrar o contrato. Perfeito para conversar, para se expor, para falar a verdade e conseguir romper este contrato numa boa. Ou ganhar mais prazo para entregar o que você prometeu. Temos o Rei de Espadas, o rei mais assertivo do tarô, com a carta o Diabo. Você sabe o porquê você começou? 9 de paus, resiliência. Você sabe o porquê você escolheu este caminho? 7 de paus, atalho, saber olhar para tudo que existe e se dar bem por conta disto.
é uma carta que se defende. É uma pessoa que sabe se posicionar. E quando você entende isto, você muda. E quando você muda, ninguém te segura. E talvez neste exato momento é sobre ninguém te segurar. Você está perfeito, no lugar certo, em termos de consciência. E estando neste lugar certo, você consegue apontar para onde você quer ir. Você já sabe por onde você passou. E aqui eu até diria que poderíamos estar falando de um pioneirismo. Então tente encontrar este pioneirismo na hora de decidir o que fazer, por onde ir, o que é diferente, o que seria diferente na minha vida, o que traria algo diferente para o mundo. É ali que eu vou escolher. É por isso que eu vou escolher. Tem que ser interessante a longo prazo, tá? Para que você não se canse no meio do caminho. Tem que ser visto a longo prazo. A estrela fala de um futuro. O hoje e o presente tem que estar alinhado com o futuro, para que ele seja maravilhoso. E ele pode ser. Então aqui você não precisa ver para crer. Vamos ativar este poder de intuir, de se cuidar e de não aceitar migalhas, porque 2026 não é sobre migalhas. Mas vamos falar de amor. Quais são as mensagens para o amor neste exato momento? Independente do momento que você esteja assistindo essa leitura, pode ser que você assista novamente, em algum outro momento. Exatamente agora, o que você precisa escutar. Cancerianos e cancerianas. Olhe para as estrelas. Pense grande. Então aqui a gente está falando de tempo. De repente, aqui podemos estar falando também de um objetivo de uma relação, talvez até mais duradoura. Esta energia traz uma lucidez. É uma lucidez tão grande que chega até a doer, mas liberta. Você percebe quem acrescenta, quem ocupa espaço. Você percebe quem fala bonito, ou quem te dá paz. É aquela hora em que você para e diz: eu quero ser amado e não administrado. Então assim, até para o amor existe uma liberdade. A estrela, dessa vez o lado sombra. Ok. É preciso essa liberdade. Mesmo que a pessoa não te cobre tanto, ou acabe te cobrando muito porque você permite isso de alguma forma, ainda assim, internamente, parece que você se sente cobrada, cobrado. A carta, a força, energia leonina, energia de aquário, opostos complementares. E temos a carta, a força, energia leonina também. O lado sombra, o lado luz. O lado sombra, o lado luz. E em cima do deck ficamos com a carta, o mundo. O que tudo isso representa no amor, gente? Calma, não precisa ficar assustado, assustada. Aqui, na verdade, é conseguir lidar, equilibrar com a sua força, coragem, determinação, espiritualidade, vavavum e também com a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade pode ser a coisa mais linda que você tem. Como se aproveitar dela? Como também olhar as feridas que vêm do passado, de outras relações, ou até mesmo desta relação. Como curar? Pode ser uma libertação? Pode. Mas também pode ser uma oportunidade de você se ver grandão, grandona, dentro de uma relação. E não é sobre o outro, ou ser maior do que o outro, mas é quando você se olha para o espelho, olha para a sua vida e fala: gente, deu certo, eu tô bem resolvido, eu tô gostando, eu tô amando, eu tô beijando, transando, eu tô existindo, e tô bem com isto, eu estou vivendo. E eu não sinto medo. Isto pode acabar agora, eu já estou realizado, eu já estou realizada. Então existe aqui uma força gigantesca no estar com alguém, ou não, mas você está bem. Para alguns, ainda faltam algumas curas que você vai conseguir
Mas aqui eu vejo você grandão, grandona. Amo. Mais algumas cartas. Temos o 10 de paus. Não quero e não preciso que seja um peso. Eu não vou segurar esta relação nas costas ou deixar que o outro me sobrecarregue. Sugue a minha energia. Cavaleiro de fogo. Ok, mais uma. E temos o as de paus. Aliás, temos o rei de ouros em cima do deck. Claro que a gente fala de relações longas e, de repente, tudo aquilo que a gente romantiza, espera. Só que aqui também podemos estar falando de quantidade mesmo, com qualidade, de pessoas que entram na nossa vida. Não sei porquê, mas parece que não é sobre estar com alguém. Em alguma camada desta leitura, desta rodada, parece que não é sobre estar com alguém, mas é estar com você enquanto você está com alguém. Entende? Consegue entender a diferença? O hiperfoco não é no outro, mas é em você, estando com o outro. Depois de tudo, depois de toda a transformação, depois de toda a reflexão, até mesmo você que está há 20 anos numa relação, você está diferente. Tente sempre ter uma releitura de você dentro dessa relação. Mas para quem está solteiro, talvez se cobre menos, relaxe mais, tente buscar coisas orgânicas. Talvez não é onde você gostaria de procurar ou, teoricamente, poderia procurar alguém. Pode ser exatamente onde você nem imagina. E faz um joguinho. Fala para você mesmo. Eu estou livre. Por uma relação ou não, mas eu estou livre. Não fique obcecado tentando procurar alguém. Eu sinto que esta pessoa vai aparecer aonde você menos espera. Ok? Mas vamos falar de espiritualidade? Qual o último recado da espiritualidade para este exato momento? O que precisamos saber exatamente agora? Afirmações positivas. Amo. Astrologicamente, quando a gente pensa na espiritualidade, talvez você esteja recebendo sinais que não são coincidências. Talvez você comece a sentir arrepios do nada, pressentimentos fortes, sonhos com mensagens. É porque a sua alma está passando por um próximo nível. É como se você estivesse limpando um canal interno. Tudo que estava embaralhado começa a fazer sentido. Então, sabe aquele momento em que você pensa numa pessoa e ela te manda uma mensagem? Essas afirmações positivas podem estar relacionadas a pessoas, a situações. Você pode pensar naquela pessoa que você fez uma entrevista de trabalho, naquela empresa, naquele cliente que não pagou, naquela pessoa que você quer um feedback. E quando você projeta de uma forma positiva, existe um resultado, existe um feedback. Entenda, não é paranoia, é conexão. Então, pense positivo porque a sua fala, o seu pensamento, a sua escrita está potente. Tudo que você desejar pode chegar até você. Tudo que você vibrar pode chegar até você. Então, neste momento, não reclame da vida, porque reclamar significa clamar 2 vezes. E você vai ser atendido. Então, pense bem no que você pensa, no que você fala, no que você deseja. Temos a carta à justiça do lado sombra. Algumas coisas vão voltar. Não precisa se incomodar, sentir medo, até porque foi uma fala, foi um pedido, foi um decreto que você fez. Se você se arrependeu, começa a queimar estes decretos. Então vamos supor que você fez alguma coisa, falou alguma coisa e se arrepende hoje. Tudo bem que você não vai conseguir voltar ao passado. Mas energeticamente você poderia escrever tudo o que você fez e falou
e queima. Queima como se fosse um ritual. O enforcado do lado luz, a sacerdotisa do lado luz. A espiritualidade está do seu lado. Então corrija energeticamente o que foi feito ou falado. Aqui podemos estar falando de karmas, mas também de dharmas. Enfim, parece que alguma coisa precisa ser corrigida se você está num lugar de superior, seja na sua casa, no seu trabalho. Não sei. Mas cuidado com as falas. Cuidado com o que já foi falado. Cuidado com o que vai falar. É importante administrar até mesmo o caminho do meio. Talvez ficou mais de um lado do que de outro, e neste exato momento, o caminho do meio precisa ficar livre. A carta, o enforcado, fala muito de vermos tudo por um outro prisma. Neste caso, nesta energia do lado luz, você percebe que está sendo iluminado. Tem um foco em você, espiritualmente falando. E a sacerdotisa, carta canceriana do lado luz, mostra que o seu sonho é mais real do que nunca, que a sua intuição é mais real do que nunca, que a sua mediunidade é mais real do que nunca. E com tudo isto, você não pode se permitir a isto, a não saber controlar, administrar, reformar o seu império. E este império significa a sua vida, a sua cabeça, seus pensamentos, as suas finanças, o seu trabalho, a sua família, enfim. É preciso equilíbrio e é preciso flexibilidade, modernidade. É preciso uma reviravolta, uma repaginada, para que o céu fique limpo ao ponto de você sentir esta luz, perceber estes sonhos, estes insights. É arrumar a casa antes de receber visita. Visita esta que será feita pela espiritualidade. E eu vou tirar um oráculo para a gente entender melhor a justiça e o imperador. Energia de Libra, o arcano número 11, o imperador, energia de Áries, o arcano número 4. Olha aqui, sinais, sincronicidades, mensagens, símbolos. Aqui existe uma seta. Vai por ali, vai por ali. Respeite esta mensagem. E uma conversa interessante, até mesmo para quem é este imperador, que pode ser você ou a outra pessoa, mas esta conversa pode trazer esta flexibilidade, pode trazer esta nova consciência, ou esta reforma necessária. Aqui temos tempo divino. Confie no processo, confie no alinhamento. E caiu esta carta, talvez uma nova aventura, talvez quase que um retiro, um momento sabático, ir para um lugar que te traga paz, que faça ou permita que você tenha esta conversa, e esta conversa pode ser a espiritualidade perguntando, a gente pode conversar? Eu tenho algo a declarar para você, eu tenho uma mensagem para você. Talvez através de sonhos você descubra o porquê você está aqui, ou porquê certas pessoas entram na sua vida, ou porquê você escolheu este caminho para seguir. E aí, a gente pode conversar? Então a verdade é simples. Você está se libertando de uma versão antiga, uma versão que tinha medo, que evitava conflito, que aceitava pouco. E agora não. Agora você está se enxergando. E quando a consciência desperta, não tem como voltar atrás. É um upgrade interno, é uma atualização emocional. É você voltando a ser você, mas numa versão muito mais afiada, intuitiva, poderosa. E se você está sentindo esta virada, não é ilusão, não é exagero, não é drama. É você se reencontrando, é a vida te dando clareza. E agora é a sua vez de honrar esta clareza com atitude. Porque quando você desperta, ninguém compete. Você não vence, você transporta.
E eu sinto que é isto, é sobre transbordar. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo para fazer consultas particulares ou até mesmo sobre o Mapa Espiritual 2026, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.